Olá a todos e bem-vindo a mais uma aula de função orgânica. Pois bem, a continuação dos nossos estudos, nós temos o estudo hoje do éster. Beleza, vamos lá então para mais essa aulinha. Pois bem, pessoal, nós já passamos por algumas funções orgânicas e essa não é nenhum bicho de sete cabeças. O éster nada mais é que aquela função orgânica que apresenta este grupamento COO, C-O-O ou alguma coisa, não é isso? Ao longo da sua cadeia principal. Pode ser que você esteja familiarizado com esse C-O, veio alguma coisa na sua cabeça, de acordo com a vista dos últimos vídeos dessa matéria, não é isso? Pois bem, você não está errado, você já viu isso em algum outro lugar, você viu isso em ácido carboxílico, por isso que eu preciso que você preste muita atenção nessa parte dos estudos. O ácido carboxílico ele é diferente do éster, são são funções orgânicas distintas, embora tenham um grupo funcional parecido, mas não igual. Igual é ótimo, né? Mas não igual. Desculpa. O que nós temos aqui, pessoal? O ácido carboxílico ele tem a carboxila, o grupo funcional carboxila, C-O-O-H. Porém, o éster ele tem algo bem parecido, mas essa pequena diferença confere grandes diferenças em suas propriedades físico-químicas na matéria. O éster ele tem o C-O-O mais alguma coisa. Então, veja bem, C-O-O-H, ácido carboxílico, C-O-O mais alguma coisa, onde essa alguma coisa não pode ser o hidrogênio. Olha a diferença aqui, ó. Quando você tem C-O-OH, ácido carboxílico, C-O-O mais alguma coisa, onde essa alguma coisa é um carbono, você tem o éster. Pois bem, dito isso, vamos continuar nossa aula. O éster ele é bem famoso porque uma das formas de se produzir o éster é um processo chamado de esterificação. A esterificação nada mais é que a produção de um éster a partir da reação entre um ácido orgânico mais um álcool. Aqui é que entra aquela parte dos estudos acumulativos, pessoal. Preciso que você retome aí da sua memória como é um ácido orgânico e um álcool. Lembrando, ambos são funções orgânicas. Então aqui eu tenho um esqueminha para vocês. Um ácido orgânico é aquela molécula que possua o grupo funcional C-OOH. Isso é um ácido orgânico. E o álcool é aquela molécula que possui a hidroxila OH ligada a um carbono saturado. Pois bem, caso você tenha então a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, você vai ter a produção de um éster mais água como subproduto. Ah, Luciano, sempre? Sempre. Tá bom? Por quê? Olha só. Tá vendo que você vai ter você tem o grupo funcional hidroxila em ambos, OH do ácido carboxílico e o OH do seu álcool. Concorda comigo que a água ela é o H2O? Então olha só que você tem OH mais um H, não é isso? Uma típica pergunta de prova é a seguinte: ao se formar a água, a H2O, de onde veio o OH e de onde veio o H? Concorda comigo que o OH poderia ter vindo tanto do meu ácido carboxílico quanto do meu álcool? Ambos possuem OH. A questão é que, experimentalmente, foi observado que a hidroxila, que forma a sua molécula de água, o OH, que forma a molécula do H2O, ele vem de onde? Ele vem do ácido carboxílico, não se esqueça disso. Logo, o restante da sua molécula de água, que é o seu H que está faltando para fazer um H2O, ele vem de onde? Ele vem do seu álcool, tudo bem? Então, caso seja perguntado, a esterificação é um processo onde é produzido um éster a partir da reação entre um ácido orgânico e um álcool, perfeito. Indique qual é a procedência da hidroxila que forma a água. Pois bem, caso ele pergunte, caso o exercício venha te fazer essa pergunta. De onde vem a hidroxila que forma a água? A hidroxila vem do ácido carboxílico. Hidroxila que forma a água vem do ácido carboxílico. Belezinha? Continuando, o que nós temos? A respeito da nomenclatura do meu éster. Ele é bem simplesinho. Contudo, assim como a análise feita no slide anterior, eu preciso que você puxe pela memória algumas informaçõezinhas. Tudo bem? Então vamos lá. A cadeia principal que você vai dar nome para ela é formada por duas partes, diferentemente das funções orgânicas anteriores, que era prefixo, infixo e sufixo. Esse aqui você vai precisar das informações prévias do ácido carboxílico, que formou o seu éster, juntamente com o álcool, que formou o seu éster. Lembrando,
a produção do éster é formado pela reação entre um ácido orgânico e um álcool. Tudo bem, então vamos lá. Então, quais são essas informações que você tem que ter? O nome dado para a sua cadeia principal no éster, ele é o seguinte. Ele vai ser a união de algumas características da função orgânica do ácido que estava presente na sua reação, juntamente com o ácido, juntamente com o álcool, que teve reação e produziu o meu éster. Tudo bem? Então vamos lá. A informação que você vai pegar do ácido é o seguinte: é o nome que era o nome dado pelo ácido que reagiu e formou o éster. Ao invés de você ter a terminação ico, ácido tarararará, ico, você vai pegar essa informação desse ácido e vai trocar o ico pelo ato. Mais D, que vai ser o conectivo entre essas duas palavrinhas que nós vamos usar. E qual a informação que eu vou pegar do álcool? Você vai pegar e você vai dar o nome para o seu álcool que foi reagido e deu a origem ao éster, de maneira que ele fosse um radical. Ou seja, número de carbonos, met, et, prop, but, mais terminação ila. Luciano, peraí. Anteriormente você falou que era possível dar nomenclatura para radicais com terminação il ou ila. Essa regrinha serve aqui também? Não, pessoal. Aqui, obrigatoriamente, você vai terminar com ila. Ou seja, o nome do ácido carboxílico que reagiu e formou o éster, você vai tirar o ico e colocar ato, D, mais a nomenclatura do seu álcool que reagiu e formou um éster, você vai dar essa nomenclatura como se fosse um radical. Colocando isso em prática, nós temos duas moléculas aqui. Foi observado que você tem C dupla O ou alguma coisa. Pois bem, isso é um éster. Lembrando que o éster aqui, no caso, ele é formado pela reação de um ácido carboxílico e um éster, do ácido carboxílico e um álcool. Pois bem, a parte que anteriormente era um ácido carboxílico é essa aqui. Lembrando, ácido carboxílico anteriormente era C dupla O, OH. Pois bem, então essa parte anteriormente, qual que era o nome deste ácido carboxílico? Met, et, prop, não é isso? Então era ácido propanóico. Olha a terminaçãozinha óico. A gente vai usar essa informação daqui a pouco. A outra parte da molécula ela veio de um álcool, não é isso? Qual era o nome desse álcool? Prefixo para um carbono, ligação simples. Então, nós tínhamos o metanol. A partir dessas informações, nós temos o seguinte. Lembrando, o éster é formado pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. O nome do éster, a nomenclatura do éster, é a parte do ácido carboxílico, só que você vai tirar a terminação ico, hipoato. Então, nós temos anteriormente que nós tínhamos ácido propanoico, vai se tornar propanoato. E qual que é o nome que anteriormente era um álcool, tá bom? Como você daria o nome para isso aqui como se fosse um radical? Prefixo para um carbono, met, terminação ila, metila. Então aqui nós temos a nossa molécula propanoato de metila. Tudo bem? Colocando mais um exemplo para nós vermos, nós temos o seguinte. A parte que anteriormente era um ácido carboxílico, aquela parte que você tem o C dupla O, é a parte que anteriormente era um ácido carboxílico, tá bom? O que nós temos? Identificação da parte que anteriormente era um ácido carboxílico. Prefixo para a quantidade de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, ept. Pois bem, então anteriormente nós tínhamos o ácido heptanóico, ligação só simples, an. Prefixo para 7, ept. Pois bem, ácido heptanóico. E a outra parte da molécula veio do álcool. Pois bem, esse álcool aqui anteriormente ele tinha 2 carbonos, não é isso? Então ele era o etanol, tudo bem? Fazendo agora a junção dos nomes para dar a nomenclatura do meu éster. Lembrando, você pega o nome do ácido que originou o éster e tira o ico e coloca ato. Então esse ácido etanóico vai se tornar etanoato, tudo bem? E a parte que você que anteriormente era um álcool, você vai dar o nome como se fosse um radical. Prefixo para 2 carbonos, et. Nomenclatura de radical, ila. Nós temos a etila, então nesse caso nós temos o heptanoato de metila. Desculpa, heptanoato de etila, pessoal. Etila, tá bom? Não é metila, é etila, uma vez que prefixo para 2 carbonos é et. Heptanoato de etila. Pois bem, por favor, pessoal, não confunda ácido carboxílico, C dupla O, H, éster, C dupla O, O, alguma coisa, onde esse alguma coisa é um carbono mais algum complemento. Novamente, C dupla O, H, ácido carboxílico,
C dupla O mais alguma coisa é um éster, desde que essa alguma coisa seja um carbono. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Aquele abraço.